Boa tarde. Vamos começar. Obrigada. Bom, hoje a gente tem a última palestra inaugural, olha que bonito, dessa semana, primeira semana de aulas do semestre. Foi um ciclo, a gente já pode dizer assim, apesar de a gente ainda estar esperando que o Silvio vai falar, um ciclo absolutamente fundamental para nós, aqui na escola. Acredito que para uma comunidade toda que vai, como vocês, que está se qualificando para trabalhar nesse mundo que a gente está vendo se desfazer, ruir. E, nesse sentido, a gente teve 2 dias anteriores. Primeiro dia, a Chay Suruí, uma mulher indígena de Rondônia, que veio aqui contar para a gente toda a experiência de transformação e de visibilização de questões que estão aí mais do que urgentes e importantes. E ontem, a Laís Avelino, que veio contar para a gente dessa experiência toda no Jardim Pantanal, mas que tem um impacto e uma reverberação que ecoam por todas as comunidades periféricas, todos os lugares de vulnerabilidade do nosso país, e nos ensinando formas de agir que a gente, todos nós, precisamos compartilhar, aprender e trabalhar. E hoje a gente tem o Silvio Oxman. A Sabrina vai apresentá-lo aqui para vocês, mas, fora o Silvio ser um grande amigo, a gente se conhece há muito tempo, vou dizer que para nós é um orgulho imenso tê-lo aqui nesse encerramento. Eu acredito que a gente vai ver uma costura de muitas discussões que foram colocadas essa semana e apresentando, de fato, uma forma absolutamente atual, urgente, de atuação, de nossa atuação como profissionais nas cidades, nos lugares onde a gente não tem cidade, tem outras formas de ocupação. O Silvio tem uma atuação brilhante, Sabrina apresenta aqui, mas queria agradecê-lo imensamente e desejar a todos aqui uma boa tarde, um bom evento. Obrigada. Boa noite, turma. Eu vou ler o currículo do Silvio. Eu fiz uma pequena apresentação, porque é extenso. A gente fiz uma seleção assim, das principais atividades e frentes da atuação dele. Mas o professor Silvio Oxman é um arquiteto e urbanista formado pela FAUSP, em 98, com a sólida trajetória dedicada à preservação do patrimônio cultural e ao projeto nas 2 últimas décadas. Além de sua atuação prática como sócio do escritório Metrópole Arquitetos, possui uma carreira acadêmica expressiva, tendo lecionado aqui na Escola da Cidade por 15 anos e ha atuado como professor visitante em instituições internacionais como a Università degli Studi di Ferrara, na Itália. Sua experiência institucional é vasta, incluindo vice-presidência do Comitê Científico do Patrimônio do Século XX, no ICOMOS, e a participação como mediador e apresentador em indicação do Patrimônio Mundial da Unesco. Atualmente é professor visitante do mestrado profissional da UFBA. No projeto atual, na prática projetual, Silvio destaca-se por trabalhos premiados de restauro e reuso adaptativo. Entre as principais obras estão a Pinacoteca Contemporânea, desenvolvida em parceria com o Grupo Arquitetos Associados, e o Plano de Conservação da Estrutura do MASP, apoiado pela Goethe Foundation. Outros marcos da sua carreira incluem a restauração da sede do IAB São Paulo, prédio aqui do outro lado da rua, que recebeu a medalha de prata no Prêmio Domus de Restauro na Itália, e o projeto do Instituto Criar de TV e Cinema, que transformou um antigo galpão industrial em espaço educacional. A pesquisa teórica de Silvio Oxman complementa seu trabalho prático, com foco especial nas contradições da preservação da arquitetura moderna. Seu mestrado e doutorado pela FAUSP, ele investigou desde a conservação dos edifícios como da FAUSP, de Vila Nova Artigas, até a influência dos próprios arquitetos modernos na manutenção de suas obras.
Mais recentemente, seu pós-doc, finalizado em 2023, expandiu essas discussões para o campo do patrimônio imaterial, explorando como os espaços físicos do século XX servem como suporte para a memória e manifestações culturais. Então, em nome da Escola da Cidade, a gente agradece a presença do professor Silvio e passa a palavra para essa apresentação. Bom, boa noite, boa tarde, boa noite. Acho que vou ficar de pé para ver. Primeiro, agradecer o convite da Cris, da Sabrina, de vir aqui falar na escola. Eu dei aula 15 anos aqui na escola. É muito bom voltar nessa situação aqui, uma honra, mas dá nervoso, só para vocês saberem que a gente dá aula há 20 anos e numa aula dessa a gente está nervoso. Bom, assim, a gente estava conversando, né, quando a Cris me fez o convite, sobre a ideia de preexistência, uma ideia de o que seria essa preexistência, o que significa hoje, como arquitetos, urbanistas, trabalhar com pré-existência. Eu vou trazer algumas questões, não conceituais, mas para a gente poder partir de um mesmo princípio, e depois a gente vai discutir alguns casos, pensar alguns casos junto para a gente poder conversar, né? Então, a ideia de pré-existência é aquilo que está ali para a gente dialogar quando a gente está intervindo. Acho que tem algumas palavras, alguns termos que acabam sendo trazidos como se fossem novidades. A preexistência para a arquitetura, desde que existe humanidade, que tem que se proteger, morar em algum lugar, plantar alguma coisa, a preexistência é uma necessidade de diálogo. Onde vai morar, onde vai se proteger de um ataque, onde vai construir uma comunidade. Ou seja, não é uma novidade para a arquitetura, pelo contrário, é a questão base do nosso trabalho. O que eu acho que se apresenta para a gente pensar em como a gente olha para a pré-existência é o contexto que a gente está falando, ou seja, do lugar que a gente está falando, do lugar que a gente está olhando para aquilo que está colocado, né? Ou seja, entender quais são as condicionantes do local territorial, ou seja, desde orientação solar, existência de hidrografia, topografia, questões cada vez mais importantes sociais e culturais, como que a gente vai dialogar com a nossa sociedade, como a gente vai dialogar com a nossa cultura, a nossa em qualquer lugar que a gente estiver falando, para poder intervir. Ou seja, não existe uma possibilidade, e isso é uma coisa que acontece, é muito comum, né? Assim, como que a gente faz uma leitura de uma pré-existência? Não existe uma fórmula. Se vocês esperam isso, eu sinto frustrar vocês no começo da palestra, não tem como. A gente vai ter que entender que, para cada caso, a gente vai entender quais são as questões que estão colocadas. E, nesse sentido, a gente trabalha no presente, que pode parecer óbvio. Essa relação passado, presente e futuro é uma das discussões que a gente faz no campo da preservação, que diz o seguinte: nós trabalhamos no presente, olhando para o passado e pensando o que pode ser para o futuro, né? Parece óbvio, mas a quantidade de vezes que a gente olha, as pessoas falam assim, mas quando era assim, então a gente pode voltar e fazer como era, né? Ou julga algumas coisas a partir do nosso olhar atual. Eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro, mas, evidentemente, eu não posso olhar para uma produção arquitetônica que aconteceu há 100 anos atrás, com o meu olhar de hoje, e dizer, esses caras eram irresponsáveis, não consideram, porque as questões do presente são aquelas que vão pautar. A gente não pode trabalhar olhando para o passado, julgando o passado com o nosso olhar atual, que é o que a gente chama de anacronismo. Essa leitura do presente, ela é a questão principal, é a gente entender onde a gente está, para a gente poder olhar para o que está ali e poder propor alguma coisa. Ainda no âmbito muito perto da preservação, mas de como ler alguma coisa que já existe, a gente está num momento, acho que histórico, cultural, a era do cancelamento, né? Então, né? Ou é isso, ou é aquilo, né? E quando a gente vai olhar para essas condições, a gente vai trabalhar sempre com E. Ou seja, vai exigir debate, vai exigir conversa para entender que camadas diferentes de leituras de lugares têm que dialogar.
e não tem que uma cancelar a outra. Não é porque hoje tem uma forma de olhar para algum lugar que é diferente de 10 anos atrás, né, que então eu vou dizer, então a de 10 anos atrás não vale. Não, ela vale. E eu vou somar camadas. E isso vai trazendo uma complexidade enorme para as nossas discussões de arquitetura e de urbanismo. A cidade, quer dizer, a cidade hoje, como um campo de debate, parte muito dessa ideia de uma participação cada vez mais ampla e, portanto, de pontos de vista que vão se somando. Tudo parece óbvio, até a hora que a gente chega nos casos e começa a tentar entender o que acontece. Para a existência, uma habitação indígena na Amazônia, né, que tem calor, que tem umidade, né? Então, uma construção completamente fechada, mas que está dialogando com o ambiente, que, inclusive, é sofisticadíssimo, porque é um projeto que entende que é melhor estar num espaço fechado sem aberturas, mas fazer uma pequena abertura e fazer uma ventilação superior, que, com um efeito chaminé, vai ventilar o lugar, absolutamente dialogando com o território, com as questões ambientais, ou com as questões sociais, como se constrói um território que vai estabelecer relações sociais, culturais, religiosas. Então, tudo isso está ligado a uma forma de habitar o espaço. Ou a gente pode olhar para esse mapa que tem colocadas todas as fortificações, né, que foram feitas ao longo do litoral, que esse mapa conta uma história, a história inteira da ocupação ou da invasão europeia no Brasil, que vai colocar ao longo da costa fortes, entendendo o seguinte: a gente tem um problema lá para fora, até porque para dentro eles olhavam de uma forma como se o que tivesse eles teriam total condição de dominar, né, e vão, então, olhar para fora para construir uma espécie de defesa, entendendo que poderiam ser atacados, absolutamente dialogando com o território, mas também com um momento histórico em que sabia-se que um inimigo poderia vir pelo mar, olhando o território e entendendo isso. E, mais do que isso, trazendo uma arquitetura militar para ocupar esse lugar, escolhendo estrategicamente esse lugar, né, de novo, dialogando com o território, dialogando com esse contexto do século XVI, século XVII. Bom, eu poderia trazer 500 exemplos, eu trouxe poucos, mas aí a gente eu vou dar um salto enorme para chegar numa arquitetura moderna, que eu sei que tem gente do primeiro ano, eu vou tentar trazer de uma forma bastante simples, mas que tinha como manifesto os arquitetos da primeira metade do século XX dizer que eles eram atemporais, que eles estavam ali se impondo sobre o território, né, e, principalmente em relação à cidade, estavam negando a cidade, né? E isso tem sido um discurso que eu tenho visto muito, não sei quanto vocês têm acompanhado, de demonização da arquitetura e do urbanismo moderno. Está na moda dizer que a arquitetura moderna foi a pior mazela da história da arquitetura, né? No entanto, quando a gente olha para o que foi proposto e para a gente olha para o que foi produzido, existe um diálogo, né? Eu vou contar aqui um momento de intimidade. Sou muito amigo da Sabrina, né? A gente tem conversas gigantes, teóricas, e às vezes a gente discorda radicalmente. E discordar está dentro do âmbito do debate e da conversa. Então, quando os modernos propõem um prédio numa cidade que tem todos os prédios que estão configurando a cidade, e eles propõem um elemento solto no meio do lote, que as pessoas vão poder circular no meio deles, eles estão, evidentemente, dialogando com a cidade, dizendo, beleza, mas isso que está aqui não é o que a gente acha que tem que ser. A gente quer um espaço fluido, a gente quer um espaço que a gente possa circular, a gente quer uma cidade que a gente possa circular. Ou seja, o tempo todo a discussão está colocada. Esse prédio, construído nos anos 30, está absolutamente em diálogo com uma discussão que está acontecendo na Europa e que é trazida, não vou dizer que totalmente importada, mas em parte importada, mas que também está olhando para a cidade do Rio de Janeiro, né, olhando para as questões ambientais, quer dizer, essa frente, uma frente norte, que tem proteção solar, também tem uma idealização dessa arquitetura, que vai dizer que essa fachada não precisaria de um sombreamento, que teria uma ventilação cruzada que funcionaria. Isso não deu muito certo, mas, enfim, tem um diálogo com o território que está inserido, né, e com um contexto cultural de debate.
E a gente pode também... Não. Então, alguns exemplos, desculpa. E aí a pergunta é, bom, e qual é a nossa questão, então, hoje? Hoje, nós, estudantes de arquitetura, arquitetos, urbanistas, qual é o nosso contexto? Quais são as questões? Bom, são infinitas e não dá para circunscrever, mas eu vou trazer algumas para a gente pensar. Uma cidade, hoje, São Paulo, complexa, com uma malha urbana enorme, com uma infraestrutura que não dá conta dessa quantidade de gente, dessa quantidade de infraestrutura, né? Mas uma cidade consolidada, uma cidade que bem ou mal funciona, uma cidade com problemas sociais. Uma cidade com problemas sociais, com problemas habitacionais, com problemas econômicos que a gente tem que enfrentar e que a gente ainda tem muito para fazer, né? Uma sociedade, e isso é importante dizer para vocês que estão aqui na faculdade, uma sociedade que mudou muito desde os anos 80 no processo de redemocratização do país. Um processo que permitiu que a sociedade se manifestasse de uma forma muito mais múltipla, muito mais diversa e muito mais aberta, né? Então, discussões que hoje a gente tem, essa é uma foto tirada em cima do MASP durante a pandemia, né? Vidas pretas importam, absolutamente ligada ao George Floyd, o que aconteceu nos Estados Unidos, mas, no fundo, eu trago essa foto para falar que as discussões que hoje estão colocadas do ponto de vista sociais, de gênero, de raça, elas não estavam colocadas, eu diria para vocês, há 20 anos. E isso é um processo de amadurecimento da sociedade. Está bom? Não. Está melhor? Vocês não podem imaginar o quanto. Eu acho que quem estudou nos anos 90, no nível 80, 70, 80, 90 na universidade, esse não era um assunto. Não existia esse assunto. Portanto, a gente está num momento, uma sociedade muito mais madura, com possibilidade de manifestação, que vai ser uma camada que vai complexificar extremamente as leituras e as decisões que a gente tem que tomar. E isso não é um problema. Isso é uma solução. E, evidentemente, a gente tem as questões no âmbito ambiental. No âmbito ambiental é horrível, mas é isso mesmo, né? Do ponto de vista de mudanças climáticas, né? Da necessidade de rever as nossas matrizes construtivas, de rever as nossas matrizes de circulação. Eu não sei se vocês sabem, quando a gente pensa em poluição, meio ambiente, a primeira coisa que vem à cabeça é petróleo, mas o mundo da construção civil é responsável por 37% da poluição. O do concreto é o grande responsável e a gente não mudou nossa matriz. A gente continua operando, a gente vê aqui todas essas construções trabalhando com a mesma matriz de 50 anos atrás, né? Então, todas essas questões têm que ser colocadas como um contexto onde a gente vai tomar decisões de como a gente vai atuar. Essa foto é a foto de Porto Alegre, que ficou debaixo d'água durante, acho que mais de um mês, né? Nesse momento, em função das questões de patrimônio, eu dei uma entrevista e me perguntaram o que eu achava da reconstrução de Porto Alegre, né? E aí eu acho que a gente vai ter que pensar um pouco se é uma reconstrução. As nossas cidades vão aguentar o que está acontecendo? Me parece que não. Né? Me parece que está claro para todo mundo que a gente vai ter que mudar de matrizes, a gente vai ter que mudar de desenho, a gente vai ter que mudar a nossa forma de viver. E isso está colocado de uma forma que eu acho, a minha opinião, a gente ainda não entendeu. A gente ainda está ouvindo o que está acontecendo, está vendo o que está acontecendo, está vendo gente morrer, mas a gente não tem nenhum passo efetivo, mesmo acontecendo a COP, que foi um grande evento, a gente não tem um passo efetivo de mudança de matrizes que vai ser uma mudança radical. Radical. Se as cidades tiveram que mudar na virada do século XIX para o século XX, radicalmente, em função dos grandes deslocamentos, das grandes massas habitacionais, das grandes massas populacionais que migraram para a cidade, e isso fez com que as cidades se transformassem radicalmente, a gente está enfrentando de novo um momento que a gente vai ter que entender que as mudanças vão ter que ser muito radicais. Senão, eu provavelmente morro antes, mas vocês vão assar na terra. Né? Antes do Trump destruir o mundo, a gente vai assar. A gente pode escolher qual vai ser o caminho da morte se a gente não mudar de matrizes de uma forma radical. Né?
não estamos caminhando nisso, nem nós como arquitetos, nem o Estado como um agente fundamental de mudança de padrões, né? Aquilo que se subsidia, então, por exemplo, o concreto até hoje é subsidiado pelo Estado, né? Como que a gente vai fazer essa conversa se o concreto continua sendo barato porque tem subsídio? Né? Então, a gente estava discutindo ontem no escritório uma coisa de fazer um prédio de madeira. Não consegue. Não consegue porque não se começou um processo de mudança das matrizes e dos processos construtivos. Mas o contexto traz muitas discussões, né? Ainda no âmbito da questão de mudanças climáticas, né, a forma como a gente está vendo a cidade se transformar, né, de uma forma muito radical nos últimos 10 anos, em função de um plano diretor, né, que simplesmente não considera nenhuma questão ambiental, muito pelo contrário, né, um plano diretor absolutamente voltado para a produção maciça de novas construções. Eu vou voltar a isso mais para o final da apresentação. E, por fim, pensar numa agenda de uma escola que junta arquitetos, professores, para ensinar arquitetura, para discutir arquitetura, e que se propõe a dizer a forma de a gente aprender arquitetura é ir para o centro da cidade, é viver a cidade. Mais do que isso, antes de um processo que hoje já está valendo, uma escola que olha para 2 prédios residenciais esvaziados no centro da cidade e consegue antever uma possibilidade de transformar esses prédios numa escola, porque o importante era estar nesse território. Era parte do projeto educacional, né, transformar um prédio que está ali, não construir uma nova sede genial de arquitetura, mas uma agenda que entende que essa escola, nesse lugar, com o reuso de projeto, é um projeto pedagógico. Isso é um contexto, né, que coloca essa agenda. Acho que, nesse sentido, a escola foi precursora no sentido desse reuso de prédios que hoje a gente chama de retrofit, sei lá por quê, mas que traz, já aponta para uma agenda, inclusive ambiental, que não estava colocado na época que a escola veio para esse prédio, né, mas que hoje se mostra absolutamente adequada. Bom, a Sabrina me apresentou, mas eu fiz 10 apresentações, mais ou menos, desde que a Cris me convidou, eu fiz algumas aulas, e hoje eu mudei um pouquinho de vir para cá, porque é assim que funciona. E eu me permiti fazer uma coisa que pode parecer estranha, eu peço desculpa se for, mas, assim, eu queria falar um pouco de pré-existência a partir do meu processo de escritório, do meu processo de pesquisa. Quando eu estava na faculdade, nos anos 90, fui calouro do Fernando e da Cris, e nos anos 90, na FAO, a ideia de intervir no existente, de trabalhar, de patrimônio, não estava na agenda. A disciplina que vocês têm hoje, que chama técnicas retrospectivas, não existia, né? Isso é uma agenda dos anos 2000 no ensino. Portanto, eu me formei sem a menor ideia daquilo. Tinha alguma coisa de história, mas não era uma coisa voltada para projeto. E, por um absoluto privilégio meu, eu tive a oportunidade de ser convidado por uma colega, Ana Paula Pontes, que hoje é minha sócia no escritório, para participar, como estagiário ainda, do projeto do Paulo Mendes da Rocha para a Pinacoteca. O convite vem, assim, um projeto com o Paulo Mendes da Rocha, X, o nome do projeto, tanto faz, claro, vamos, né? E, na verdade, o Paulo estava fazendo a intervenção, que espero que grande parte de vocês conheçam, né, na Pinacoteca, e eu, estagiário, me formei trabalhando lá na Pinacoteca, e, no fundo, foi esse projeto que me encaminhou para esse mundo do patrimônio. 20 anos depois, eu fui convidado por um escritório de Minas Gerais, os Arquitetos Associados, para uma concorrência para fazer a expansão da Pinacoteca. A gente ganhou essa concorrência e construiu. No fundo, eu vou mostrar esse projeto para vocês, mas para dizer um pouco que, assim, a perspectiva desse trabalho na Pinacoteca era fazer projeto, que era o que eu queria fazer, né? E a partir disso,
na verdade, 10 anos depois disso, que eu resolvi, então, entender que tinha uma discussão enorme sobre patrimônio, e aí eu fui estudar e fazer as minhas pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, não vai dar para apresentar os projetos, eu vou passar rapidamente para mostrar quais são as questões que estão ligadas a esses projetos e como a pré-existência, né, foi lida para poder chegar no resultado do projeto. Então, aqui a gente está no Jardim da Luz, na virada do século XVIII para o século XIX, uma cidade que vocês estão vendo com pouquíssimas construções, uma linha férrea e um jardim público, que é o Jardim da Luz, né? Sem nenhuma construção, um chafariz, que agora está sendo restaurado pelos professores da escola. Não está? Está sendo restaurado pelos professores, pelo Pablo e pelo Eduardo, né? Uma avenida Tiradentes, que sempre foi o eixo de acesso ao centro da cidade, vindo da Várzea do Tietê, que tinha esses casarões, alguns deles estão lá, mas uma avenida arborizada, uma condição urbana bastante pouco densa, né? E o projeto de uma escola do Liceu de Artes e Ofícios, que seria implantado num pedaço dentro do parque, né? Esse prédio foi construído parcialmente. Essa cúpula nunca foi construída, né? E aqui a gente vê já no Sara Brasil uma retificação do desenho do parque, e aqui a gente já vê esse prédio desse liceu construído, a Estação da Luz passando por aqui, e a gente vê mais um prédio construído dentro do terreno do jardim, e a Avenida Tiradentes, né? Então, desde 1905, o Liceu tinha parte da Pinacoteca do Estado, que é uma coleção pública de artes, né? E o prédio nunca foi acabado. Ele sempre ficou em tijolo, ele nunca teve aquela cara daquele projeto que eu mostrei para vocês, ele sempre teve essa cara inacabada. E a cúpula não foi construída, né? E do lado tinha, dentro de um projeto da Primeira República de construção de escolas, uma escola que chamava Escola Modelo da Luz. São várias escolas construídas no país inteiro para ensino, é um projeto de construção de infraestrutura educacional no país todo. Essa escola, nos anos 40, pegou fogo e foi demolida. Desculpa. Bom, a gente está na frente da Estação da Luz, e eu queria só chamar a atenção para como a Estação da Luz foi implantada na cidade. A linha férrea passa por baixo, né? E a cidade passa por cima por essa ponte. Essa ponte está no nível da cidade. Ela faz a passagem por dentro do prédio, ou seja, é um prédio que é uma estação, mas, ao mesmo tempo, é uma infraestrutura de transposição pela cidade. O próprio prédio resolve a passagem, né, de uma forma muito delicada. São duas pontes que atravessam essa gare. E aí a gente vê a transformação da Avenida Tiradentes de uma forma muito radical e muito rápida. Para vocês terem uma ideia, nos anos 70 e 80, antes da construção do sambódromo na Marginal Tietê, os desfiles de escola de samba aconteciam na Avenida Tiradentes, né? Aqui a gente vê uma manifestação na frente da Pinacoteca, e aquela escola que foi demolida deu lugar a uma escola moderna, do Hélio Duarte, ali do lado. Então, só para vocês entenderem todo o contexto do que estava acontecendo nesse lugar. Bom, desenvolvimento da cidade brutal, a Avenida Tiradentes vira uma avenida de muito intenso tráfego, né? Aqui a gente vê uma coisa intransponível, praticamente, e aí o Paulo Mendes da Rocha é chamado para assumir um projeto que ia fazer com que esse prédio virasse integralmente um museu. E aí o Paulo Mendes da Rocha faz uma ação urbana, que é entender que esse acesso já não era mais possível em função do contexto urbano em que ele estava inserido, com uma avenida de intenso tráfego, né, com pouca área de acolhimento. Essa é uma das últimas exposições que teve acesso por ali, as pessoas ficavam no meio da rua. O que o Paulo Mendes da Rocha propõe? Ele pega esse prédio que entra por aqui, pelo eixo principal, inverte e faz, então, um percurso no outro sentido. Ele gira a forma de andar no prédio. Então, o acesso que era feito por uma avenida arborizada, bonita, linda, simpática, que minha avó conta que atravessava muito tranquilamente com as amigas, né, e que já não é mais possível, ele vira e fala assim, então a gente pega e atravessa esse prédio por um outro ângulo.
e aí ele cria uma nova relação. Então, hoje a gente entra por uma entrada... Hoje, a entrada principal é o que era a entrada lateral da Pinacoteca. É um gesto que está dialogando com o contexto urbano acima de tudo. E, para resolver isso, aí sim tem uma intervenção que é construir esse eixo que não existia, né, a partir de pontes. Aqui tem uma provocação, né, que é uma ponte que liga por um vazio, né, e a gente tende a achar todos os gestos, principalmente do Paulo, sempre geniais. Mas eu mostrei para vocês uma ponte que liga através do vazio duas cotas, né? E eu fui com os meus alunos uma vez lá, e a gente estava na Estação da Luz, e eu falei assim, mas uma ponte que liga duas pontas. A Pinacoteca começa na Estação da Luz, como um projeto dessas travessias aéreas, né? Isso nunca foi dito, isso é o que eu estou dizendo, o Paulo nunca disse isso, portanto, não é uma verdade, é só uma forma de olhar. Mas é uma forma de olhar para aquilo que está ali no entorno, né? E aí essas travessias, então, vão estabelecer um novo eixo, né? E a entrada antiga passa a ter uma espécie de varanda que debruça para a cidade, já que ela não é mais o acesso. Então, esse é o acesso atual da Pinacoteca. E aí, 20 anos depois, tem essa concorrência que a gente ganha, e aí a pré-existência é outra, porque aí a gente vai dialogar com o projeto do Paulo, que já está lá 20 anos antes, né? Então, isso é o que estava da escola. Essa é uma relação com a rua Ribeiro de Lima, toda murado, e a gente entendia que esse percurso que o Paulo Mendes da Rocha começou na Pinacoteca, trazendo da Estação da Luz, ele poderia continuar como um percurso público e urbano. Então, a nossa proposta é exatamente esticar por uma escada secundária que tem aqui e trazer, através de uma praça urbana, essa relação que, no fundo, traz até a outra estação do metrô. Ou seja, é completar um percurso urbano que estava lançado no projeto dos anos 90, né, com essa nova camada no prédio lateral. Então, aqui a gente vê exatamente essa relação, que também parte de um princípio que a gente vai trazer do Paulo Mendes da Rocha, porque o prédio entrava pela Avenida Tiradentes, a entrada principal. E a gente vai fazer essa inversão, seguindo a lógica dele, de fazer o acesso pelo parque, né? Então, uma grande cobertura de uma praça que vai estar no eixo, lá no fundo está a Pinacoteca Luz, né, que vai fazer essa conexão a partir de uma ideia de um percurso urbano. Então, uma forma de ler esse território. Bom, Sabrina, como estamos de tempo, para ver se eu estou... Não, tá bom. Bom, a partir da Pinacoteca, então, ainda da Luz, eu fui estudar mestrado e doutorado, a Sabrina falou, sobre preservação, meio sem saber onde eu estava indo, para falar a verdade, sendo muito honesto. Eu entrei assim, bom, tá bom, tem alguma coisa ali, eu vou ver. E foi no momento que a FAO, o prédio da FAO, estava num estado deplorável, chegou a ser interditado por falta de segurança, né? E eu encontrei uma professora nossa que desceu, estava subindo a rampa, ela me encontrou e falou assim, vi um livro para você, vai na biblioteca, é um livro que chama Preservação de Arquitetura Moderna, de um autor chamado Theodore Proudhon, que é um americano, um dos caras que fundou o Docomomo. O que, para mim, era absolutamente... Eu mal sabia o que era patrimônio, ainda mais patrimônio moderno. Quer dizer, que patrimônio moderno tinha que ser preservado. É uma discussão que já vinha acontecendo. E aí, em função disso, eu fui estudar a FAO com um olhar de preservação, né? E isso foi importante porque pouca gente estava estudando, algumas pessoas, a Sabrina já tinha estudado um pouco, a Flávia Brito tinha estudado, a Cláudia Carvalho, no Rio de Janeiro, a ideia de preservação de moderno, mais especificamente, mas isso acabou me levando para vários projetos de preservação. Então, a Sabrina falou do IAB, teve o MASP, eu fiz 2 planos de conservação para a FAUSP, dentro dessa discussão de moderno. E isso acabou me colocando como um profissional que trabalha nessa área. Bom, eu falei para vocês, dei um exemplo aqui da escola, né, como um ótimo exemplo, né, de reuso de prédios, e aí eu fui acabar nesse mercado, que é um mercado que ainda é muito pequeno,
e que tem que crescer, que é essa ideia de retrofit, de reuso de prédios no centro, né? Numa perspectiva de economia de materiais, né? De uso, de uma economia de infraestrutura. Quando a gente pega um prédio no centro e reforma ele, o prédio está vazio, a gente está usando uma infraestrutura pública que já está instalada, que nos últimos 30, 40 anos de São Paulo fica ociosa, porque as pessoas trabalham e vão embora, portanto, não tem ninguém usando metrô, não tem ninguém usando eletricidade, não tem ninguém usando água, mas isso custa. Ou seja, é uma ação, hoje, pensando em responsabilidade ambiental, a ocupação das áreas consolidadas com infraestrutura é uma economia brutal. Eu estou falando isso porque, dentro dessa discussão, a gente precisa entender num sistema macro e não item por item. A gente precisa entender o que significa o reuso do prédio de uma forma muito mais abrangente, né? Então, a gente sempre discutiu que o crescimento da cidade era um problema, mas a gente nunca discutiu isso, e acho que isso é uma falha nossa enorme. A gente não sabe fazer contas econômicas para mostrar os rombos que a gente gera quando a gente atua na cidade de um jeito ou de outro, né? E eu acho que a discussão do retrofit está trazendo uma discussão importante de reuso, de responsabilidade ambiental, mas principalmente de uso de infraestrutura disponível pública, né? Então, pequenas incorporadoras começaram a entender que essa era uma agenda, e o centro, pelo seu esvaziamento, estava barato. Hoje, isso já mudou. Mas era barato comprar um prédio vazio. As pessoas queriam se livrar, as pessoas tinham que pagar IPTU, não tinha ninguém querendo morar. Então, esse é um prédio que foi construído aqui, pertinho, na Martins Fontes, né? Um prédio construído pela família Matarazzo, nos anos 50, com 10 pavimentos e 4 apartamentos de 200 metros quadrados cada um. Uma realidade dos anos 50. Esse prédio foi ficando esvaziado, né? É curioso que esse prédio saiu na capa da revista Acrópole, né? Um prédio que, até 5 anos atrás, ninguém sabia o que era. Ele estava ali quietinho, ele é super bem feito, mas não tem nenhum protagonismo, ninguém sabia o nome do arquiteto, estava lá quietinho, né? Mas esse prédio foi capa da Acrópole, e aí a gente foi pegar a revista Acrópole, que era a publicação mais importante que tinha, e aí quando a gente começa a folhear dentro, tem o Prudência do Rino Leve, mas a capa é o Virgínia. É muito curioso ver como esse prédio apareceu em algum momento, e depois ele ficou quietinho ali no centro de São Paulo. Aqui é a Martins Fontes e aqui é a Álvaro de Carvalho, que desce, né? E aqui a gente ainda vê uma Rua Augusta vazia, uma Rua Augusta muito pouco ocupada, né? E aí esse prédio, numa cidade já completamente consolidada, foi ficando muito vazio, né? Num estado não precário, mas num estado de abandono, e aí ele foi comprado para ser reformado. Bom, qual é o contexto? O contexto é um centro de São Paulo que não vai mais comportar apartamentos de 200 metros quadrados, sem garagem, mas num lugar muito privilegiado da cidade, mas que pode comportar um novo público que tem interesse em, por exemplo, não ter mais carro, não precisa de garagem, que topa morar num apartamento com um pé direito de 3 metros no centro de São Paulo, com apartamentos absolutamente confortável, mas de 50 metros, até porque é o que consegue pagar, né? E é nesse contexto que então, uma incorporadora compra, chama a gente para fazer esse projeto, e a gente faz um esforço enorme de mexer o mínimo possível, mas, evidentemente, trazer ele porque é uma realidade atual da cidade, né? Então, a possibilidade de morar num prédio que tem 3 ou 4 estações de metrô, que tem... comigo? 3 ou 4 estações de metrô, que tem infraestrutura, que tem os trabalhos por perto, tem escola, ou seja, tem cidade por perto, né? Se mostra absolutamente possível de ser feito. Então, a gente transforma, dá para ver aqui um pouco mais escuro, nessa diferença, tem 1 apartamento, 2, 3 e 4, a gente transforma em apartamentos de diversos tipos, com dimensões menores, né? Atualiza toda a infraestrutura dele, e aí ele, enfim,
na verdade, um sucesso do ponto de vista de mercado, né? O nosso mercado é muito tradicional e não consegue enxergar esse tipo de coisa, o grande mercado imobiliário, mas isso é um sucesso. E no térreo a gente propõe, então, a gente recupera, assim, como discurso, uma ideia de os percursos, os percursos urbanos que podem atravessar os prédios. Então, a gente pega da Cota Alta da Martins Fontes, né, abre uma loja que tem uma passagem que vai sair na Álvaro de Carvalho, entendendo também que isso poderia trazer um movimento para aquela rua que hoje está muito fechada, muito, digamos que, esvaziada, né? Então, são ações muito simples, né? E aqui tem uma coisa que... né, então, hoje, esse espaço é isso, uma caixa d'água com bombas, a gente está transformando, esse prédio está sendo entregue mês que vem, né? Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que eu espero, na verdade, que a gente, e que vocês, como uma geração que vai trabalhar com arquitetura, que são as agendas de arquitetura, né? Então, construiu-se, ao longo da história da arquitetura, a ideia do arquiteto gênio, do grande traço genial, do artista, do criativo. E, na verdade, eu cada vez mais tenho pensado que a gente deveria entrar numa agenda que fosse menos, que fosse mais cuidadosa, que tivesse gestos mais delicados, que tivesse muito mais preocupada em resolver as nossas questões, que são sérias e importantes, do que partir sempre para uma ideia de uma genialidade, de um traço genial. Eu estou falando isso porque o Virgínia é exatamente isso. É um prédio que, simplesmente, com toda a delicadeza do mundo, constrói a cidade de uma forma belíssima, sem nenhum gesto a mais, né? Eu acho que, isso é uma discussão que eu tive, não sei se o Vinícius está por aí, mas há mais de 10 anos eu tive uma discussão com o Vinícius Andrade falando sobre prêmios, né? E que a gente sempre comemora, ganhou prêmio, é super legal. Mas, na verdade, os prêmios deveriam, muito mais do que premiar e a gente ficar feliz porque o amigo ganhou, porque ganhou, é entender que os prêmios são uma oportunidade de apontar uma direção. Os prêmios deveriam ser uma possibilidade de a gente dizer para onde a gente quer olhar. E não necessariamente simplesmente acariciar os nossos egos, que é uma delícia, mas que não é uma agenda que eu acho que cabe mais. Acho que cada vez mais a gente tem que entender, e acho que um dos prêmios que olhou um pouco mais para isso nos últimos tempos foi o Pritzker, quando vai premiar o Querer, quando vai premiar o Lacaton e Vassal pelos trabalhos que fazem com pré-existência. Eles estão dizendo, a gente está olhando para isso daqui, né? Eu acho que essa é uma discussão para a gente entender o que é a agenda da arquitetura nesse primeiro quarto do século XXI. E aí, na cobertura, a incorporadora falou, não, mas a gente quer uma coisa, a gente quer um rooftop. Rooftop, você faz retrofit, rooftop, né? E aí a gente fez uma cobertura, e aí, como discurso, a gente fala, bom, então a gente vai fazer em madeira laminada colada. A gente não vai fazer em metálica, a gente não vai fazer em concreto, a gente vai tentar trabalhar com materiais que tragam um discurso que seja contemporâneo, que seja responsável, quer dizer, uma madeira ambientalmente sustentável, leve, né? Então, que exige muito menos esforço do prédio para colocar. Então, são agendas que a gente tem que olhar a partir do contexto que a gente está vivendo, né? Aqui foi uma discussão enorme, porque um dos sócios da incorporadora queria um desenho que fosse uma grande cartola, né? E a gente falava, não, vamos fazer quietinho. No final, a gente conseguiu, a partir da decisão da estrutura, dizer, a importância está na estrutura e não nesse desenho rocambólico. Isso tem interesse. E aí a gente conseguiu fazer uma cobertura relativamente delicada. Então, aqui, o que era o prédio na sua inauguração, o estado que ele estava, e dá para ver que a gente tenta interferir o mínimo possível. Algumas imagens, um térreo que vai estar completamente aberto. Bom, ainda continuando, eu vou trazer algumas coisas que estão ligadas à minha pesquisa. Então, eu falei um pouco da minha produção profissional e vou contar um pouco da minha pesquisa. Quando eu estava acabando meu doutorado, que tratava de preservação de moderna, eu fui chamado para um debate sobre critérios e diretrizes para preservar a arquitetura moderna.
era uma discussão sobre um caso aqui em São Paulo, na prefeitura, acho que a Dani estava, e a Vila do Flávio de Carvalho. E me chamaram, e uma das pessoas que estava na mesa, que estava defendendo que uma vila dos anos 30 deveria ser tombada e deveria voltar ao seu estado original. Né? Como eu falei para vocês, a gente atua no presente, a gente olha para o passado, mas a gente não volta para o passado. Né? A gente olha para o passado, mas a gente atua no presente. Então, a ideia de voltar a um estado original é uma ideia do século XIX que já não está mais na nossa agenda. A gente adora pensar, podia voltar, tá, mas não. Né? E aí, uma arquiteta da prefeitura pediu a palavra e falou, olha, eu queria dizer para você que eu acabei de voltar da Alemanha e fui visitar a Bauhaus. E eu queria dizer que eu nunca me emocionei tanto do que nessa visita, quando eu pude visitar, então, a Bauhaus, rapidamente, uma escola da primeira metade do século XX, uma das escolas que viraram referência no ensino de arquitetura, da arquitetura moderna, com professores que tinham uma proposta muito interessante, que juntava arte, juntava música, que eu acho, e a Nália aqui pode dizer se sim ou se não, todas as escolas de arquitetura, inclusive essa, bebem um pouquinho na Bauhaus para construir a sua agenda de ensino, evidentemente atualizada, mas é uma escola que virou uma referência. Né? E a sede da Bauhaus foi feita pelo Walter Gropius, que foi um dos idealizadores da escola. Então, essa escola foi restaurada, e ela estava contando, então, a maravilha de poder ir e ver o prédio do Gropius. Nesse momento, eu tinha que dar uma resposta. Eu estava ali meio que convidado para falar sobre isso, e acho que foi a única vez na vida que eu consegui dar uma resposta rápida, porque pegou no meu calo mais profundo. Porque, na verdade, a Bauhaus encerrou as atividades em 1933, quando Hitler sobe como chanceler da Alemanha, antes de um nazismo absolutamente implantado, mas já com uma perspectiva e com uma percepção de que o que estava por vir não era bom. Né? E o Mies van der Rohe, que era diretor, ele resolve fechar a escola. Ou seja, a escola não foi fechada, como algumas pessoas dizem, pelo nazismo, mas ela foi fechada por causa da ascensão do nazismo na Europa. E a escola ficou abandonada, e durante a guerra ela serviu para o exército. Vocês estão vendo que o nome da escola sai, isso é uma parte de militares. A escola foi bombardeada e ela chegou a ficar nesse estado no final da guerra. E nessa reunião, então, eu estava lá falando e eu falei, olha, então, e essa é uma questão, no final, que virou fundamental para a minha pesquisa de pós-doutorado. Eu sou neto de 4 judeus fugitivos da Segunda Guerra Mundial. Né? E aí o que eu coloquei é que me incomodava muito pensar que era mais importante preservar um prédio de arquitetura moderna do que o que aconteceu na Alemanha no século XX. E que isso era um apagamento perigosíssimo, no sentido de que é exatamente pela arquitetura que a gente pode contar a história. É preservando as marcas, e quando eu falei para vocês que não é ou, é e, essa é uma marca da Bauhaus. A Bauhaus foi fechada por causa do nazismo, ela foi bombardeada, muitos professores e alunos morreram em campo de concentração, muitos professores e alunos fugiram por causa do nazismo, portanto, essa é a história da escola. E quando a gente faz um restauro que se propõe a voltar a 1917, a gente apagou a história da escola. Como que a gente faz, então, para preservar num prédio a história integral dela e não só a história heróica? E eu diria mais para vocês, quando a gente restaura isso, fica muito... Porque isso é uma hipótese que talvez um dia eu estude, mas com o fechamento da Bauhaus, os professores e alunos viajaram para o mundo inteiro. Israel, por exemplo, porque tinham muitos professores e estudantes judeus, Israel hoje tem um bairro inteiro que chama Tel Aviv Branca, construída por alunos e professores da Bauhaus. Ou seja, é uma pergunta que eu me faço, será que a Bauhaus seria tão reconhecida se ela não tivesse sido fechada e não tivesse essa diáspora? Como que a gente conta a história dessa escola? Seguramente não é construindo um ideal de prédio,
que apaga uma história. Então, nesse sentido, quando a gente fala de patrimônio imaterial, quando a gente fala de memória, a arquitetura e a cidade são o suporte da preservação desses elementos. Estava conversando com o Fernando agora há pouco, né? Qual a importância da preservação de Auschwitz, um lugar que arquitetonicamente não tem importância nenhuma, são galpões. Bom, é para a gente saber que nunca mais pode acontecer o que aconteceu lá. Nunca mais pode se enaltecer o que aconteceu lá. Quando a gente preserva aqui o DOI-CODE em São Paulo, é para não permitir que um deputado federal entre numa Câmara dos Deputados e faça uma homenagem ao torturador, porque as coisas aconteceram em algum lugar. Então, não necessariamente pela beleza, pela arquitetura, mas como suporte de fatos históricos. Então, essa é uma camada que a gente lê nas pré-existências, não só em patrimônio, mas na cidade como um todo, relativamente nova. Nova no sentido de que ela vai acontecer a partir de textos dos anos 70 e 80 que vão colocar, olha, os lugares são o suporte da memória e da história. Portanto, preservar e dialogar com essas camadas que se sobrepõem é a única possibilidade de a gente poder não apagar. Então, vou trazer alguns exemplos. Bom, e aí a frase do diretor da Bauhaus dizendo que o layout original das salas, a melhoria funcional das instalações e o trabalho na superfície dos edifícios da Bauhaus, enaltecendo exatamente o que aquela pessoa da prefeitura tinha me dito, que era uma maravilha ver o prédio da Bauhaus íntegro, né? E que, portanto, é uma palavra que acho que vocês ouvem bastante, a gente claramente está diante de um fato em que a arquitetura faz um apagamento histórico. Então, aqui a Bauhaus, lindinha. Né? E aí, eu falei para vocês lá no começo de contexto social, cultural, e falei de um amadurecimento da nossa sociedade no sentido de uma possibilidade gigante de reivindicação. Né? E isso tem gerado debates intensos e fundamentais. Esse é um desenho do que seria o Cais do Valongo, um cais na cidade do Rio de Janeiro, que foi o maior porto de desembarque de navios com negros escravizados vindos da África. Esse porto ele funcionou até a proibição, né, do tráfico negreiro, mas a existência desse porto gerou na cidade do Rio de Janeiro, nesse território, várias questões que construíram o território, construíram uma cultura, construíram uma forma de permanência, construíram memórias. Em 1840, tem uma visita da imperatriz de Portugal, ela vem para cá e ela vai desembarcar. E aí resolvem, já não é mais possível, os navios já não chegam mais, e esse porto ele é reformado para receber a imperatriz. Antigamente se falava reformado, hoje a gente pode falar, ele foi apagado. Né? Ele foi apagado porque não interessa contar essa história. Né? E aí a gente tem no museu, essas são fotos que eu tirei de um museu que chama... Ai, meu Deus, Mukba, que fica... Mukabe, obrigado, Dani. Né, que mostra como a cidade do Rio de Janeiro foi se desenvolvendo e foi conquistando o mar, ou seja, a cidade foi ocupando o mar, foi fazendo aterros e ocupando o mar. O cais estava aqui e a cidade foi crescendo e, curiosamente, hoje o cais está no centro da cidade. O mar está lá longe. Né? E então, assim, todo mundo que estudou sabia que existia esse cais, mas não existia uma sociedade que reivindicasse a sua memória. Né? Isso só vai acontecer nesse processo de redemocratização do país, né, quando se dá vozes para diversas comunidades que podem reivindicar a sua memória. E aí, o Cais do Valongo, então, em 2010, ele descoberto no sentido material, são tiradas as camadas e ele é revelado, né? E fica esse lugar que tem uma discussão muito grande. Mas será que é isso que vai trazer a memória? Sim, esse é um processo que começa nesse lugar e que hoje, esse lugar agora é um território que chama Pequena África, que tem
histórias impressionantes, que tem uma cultura super pulsante, né, ou seja, que recupera e dá lugar para comunidades negras se manifestarem e terem sua memória, né, e virou patrimônio mundial da humanidade, junto com os portos de embarque que ficavam na África. Então, tem uma construção, quer dizer, se chegou em algum lugar, saiu de algum lugar. Então, é uma construção de uma escala monumental, né, e que transforma um território da cidade. E aí, esse é um museu relativamente recente, que era uma casa de uma família que comprou, e quando foi fazer uma reforma, estava escavando o piso e descobriu que tinha um cemitério, né? E aí consegue se recuperar a história desse cemitério, que chama dos Pretos Novos, que é uma história impressionante, enfim, não dá para contar agora, mas tem um processo em andamento, né, de recuperação dessa memória nesse lugar. Aí mais uma foto. Bom, eu juro que eu estou acabando, mas, assim, quando a Cris... Eu queria dizer para vocês uma coisa que é verdade, foi a Cris que fez o título da palestra. Então, eu fui construindo e pensando como que eu ia dialogar com esse título, e achei bom, porque era uma provocação. Mas tem uma questão muito importante. Aqui a gente está falando de práticas profissionais, de formas de olhar, mas tem uma esfera que a gente tem que abraçar e que a gente tem que entender, que a gente não pode escapar, que é a esfera pública. Eu estou dizendo isso num sentido muito amplo, mas a gente precisa entender que é o poder público que vai permitir um processo que a gente tenha uma cidade democrática, plural, diversa. Não existe... E não adianta cobrar do mercado que se faça uma cidade múltipla, democrática e diversa. O mercado não vai fazer isso. Isso é papel do poder público. E a gente teve uma oportunidade absurda de pensar a cidade de uma outra forma, que foi o Plano Diretor de 2014. Né? Uma possibilidade muito, digamos que, uma conjuntura astral que permitiria realmente colocar regras, porque o poder público, ele não constrói, mas ele que diz onde e como construir. É ele que orienta a construção. Né? Assim, quando as pessoas falam assim, a valorização do terreno, quem diz o terreno que vai valorizar é o poder público. O mercado vai dizer quanto custa. Mas quem vai dizer para onde a cidade vai crescer, quem vai dizer para onde que vai valer investir, é um plano diretor. E esse plano diretor tem como princípio tudo que a gente discutiu nos últimos 30 anos daquilo que a gente achava que era uma cidade interessante, boa, incrível, múltipla, e todos os princípios são impecáveis. A ideia de, eu vou passar rapidamente, socializar os ganhos da produção imobiliária, ou seja, se o mercado vai ganhar, a gente vai reverter isso para a cidade, melhorar a mobilidade, organizar as dinâmicas, promover o desenvolvimento da saúde, preservar patrimônio bom. Essa é uma frase que está em todos os planos, não vou nem discutir. Assegurar o direito de moradia. Quase assim, achem uma frase errada aqui, não tem. Ele é perfeito como princípio. Né? Só completar, um plano para orientar o crescimento da cidade, um plano para incorporar a agenda ambiental e um plano para fortalecer a participação popular nas decisões. Ou seja, são princípios que dificilmente alguém discordaria. Mas, assim, dos princípios para atuação tem um negócio que são como são as ferramentas e como se lê a cidade. E aí eu acho que esse é um problema que a gente vai ter, que vocês vão ter que enfrentar como arquitetos, urbanistas, porque a gente vai ter que rever isso de uma forma muito radical. A gente trabalhou num plano com princípios contemporâneos e com ferramentas antigas. Então, a gente queria construir um carro, queria arrumar um carro elétrico com uma ferramenta de um carro do século passado. Não dá certo. Né? Esse é um pedaço da cidade, tanto faz. Tá? Mas é como o plano diretor olha para a cidade. São manchas. Não tem vida, não tem gente, não tem dinâmica social, não tem cultura, são manchas. Que vai dizer, aqui você pode construir mais, ali você pode construir menos, aqui você tem um gabarito assim, aqui você pode pôr comércio, aqui você pode pôr indústria, mas assim, num mapa que simplesmente não reconhece que tem gente morando, que existem dinâmicas sociais, que existem dinâmicas culturais, ou seja, numa escala que foi colocada
no começo do século XX, como uma possibilidade de zonas, o que pode fazer em cada lugar, onde a gente deve fazer. Então, aqui parte de um princípio que onde a gente tem infraestrutura de mobilidade, a gente deve ter mais gente, né? Mas tudo isso de uma forma passando num voo de helicóptero, ou de avião, ou de drone, se vocês quiserem. Isso gerou um problema que a ferramenta para desenvolver esse plano é um plano que só tem uma chave de fenda, só tem uma ferramenta, ele não tem duas ferramentas. Você vai lá na caixa de ferramentas, tem um monte mas só tem uma ferramenta, que é um incentivo para mais construção, que chama coeficiente de aproveitamento. Todo o plano diretor, ele funciona da seguinte forma: se você preservar patrimônio, você pode construir mais. Se você arrumar a rua, você pode construir mais. Se você fizer habitação social, você pode construir mais. Ou seja, ele só vai funcionar se tiver mais construção. Por quê? Porque essa construção a mais gera dinheiro para a cidade, que é o dinheiro que a cidade vai poder fazer as ações. Ou seja, no fundo, a prefeitura pegou uma algema, deu para o mercado e falou: estou nas suas mãos, construa que eu trabalho. Se você não construir, eu não trabalho. Essa é a minha síntese, que não é uma verdade, é só uma opinião, né? Mas que está gerando a destruição de dinâmicas sociais e culturais importantíssimas na cidade inteira. Por quê? Primeiro, a agenda ambiental, não adianta você fazer parque, se do lado do parque demolem 2 prédios de 15 andares, pegam esse concreto, levam para a beira de um rio no interior da cidade para construir um prédio novo sustentável. Não, a conta não fecha. A conta não fecha, porque o processo de demolição ele não está entrando na conta, né? Se entrasse na conta, a gente ia ver que essa conta não fecha. Não tem como fechar. Porque para onde está indo o entulho de tudo isso? Está indo para alguma beira de rio que a gente não está vendo, né? Isso não tem custo nesse momento, né? E a gente continua fomentando o mercado imobiliário, a indústria da construção civil, da forma mais arcaica que tem. Eu fico impressionado. Ontem eu passei por aqui. Assim, a gente continua construindo com um bloco de concreto, prédios de 40 andares com alvenaria estrutural. Vocês me desculpem, a gente não entendeu o que está acontecendo. A gente está longe de entender qual é o nosso contexto e qual é a nossa pré-existência. Então, aqui, eu fiz um exercício, eu, por conta dos meus trabalhos, eu fui convidado para dar aula para os juízes do Estado de São Paulo, que eles queriam entender a legislação urbana. E eu fiz um pequeno ensaio de um trecho qualquer em Pinheiros. Eu peguei no Google, muito simples, e vocês vão ver que é tão tosco, porque eu não sei mexer com essas ferramentas, é meio tosco, mas dá para entender. E mostrei aqui, em algumas quadras, a Rebouças está aqui. Não, a Rebouças está aqui. E essa é a Rua dos Pinheiros, né? Eu peguei e fui passando de ano em ano nas fotos do Google para ver o que aconteceu. 2012 está aqui a cidade. 2014 tem um prédio novo. 2014 é a aprovação do plano diretor que faz esse grande incentivo à construção perto de metrô. 2016 não aconteceu nada, simplesmente porque os projetos que tinham sido aprovados foram retirados porque o plano diretor dava uma possibilidade de uma construção absurdamente maior. Então, os caras falaram: não, espera um pouquinho que eu vou ganhar mais dinheiro aqui. 2018, quadras inteiras demolidas para gerar. Essas quadras inteiras, por acaso, eu não peguei por acaso, esse lugar eu morava nesse bairro. Esse bairro era o lugar que você passava, tinha o chaveiro, o sapateiro, não sei, lojinhas, casinhas, às vezes uma família morava embaixo e tinha uma confecção em cima. Um bairro de classe média, que tinha uma dinâmica, tinha essa ideia de fachada ativa estava colocada. Todo mundo circulava, as pessoas andavam, né? E aí, aos poucos, isso foi em 2018, depois, em 2020... Em 2022, em 2025, praticamente não tem mais aquele bairro. Ele foi absolutamente transformado, né? E aí tem o Vitor está rindo porque é meio tosco, mas eu vou... Então, exatamente. Então, tá vendo? Eu nem pensei nisso, mas seu prédio foi demolido, é verdade. Então, e o que acontece com isso, né? Então, assim,
Eu falei, pré-existência. A gente traz a palavra pré-existência como se fosse uma novidade. A gente traz fachada ativa como se fosse uma novidade. O que é fachada ativa? É o boteco aqui na frente. Né? E essa fachada ativa que está sendo construída com o discurso de que se construiu uma nova cidade, ela é um grande fator de expulsão de camadas sociais de menor renda. Porque o cara que tinha sapataria, que você ia lá e mandava colar o salto, ele não consegue alugar a loja que está ali. Quem aluga? O Oxo, Oxo, tanto faz como chama. Quem aluga são os grandes grupos. Né? E, com isso, a gente mata uma economia super interessante de bairro, né, para ter uma cidade genérica, para ter uma cidade que podia estar em qualquer lugar. Né? Ela deixa de ser Pinheiros para ser qualquer lugar. Né? Bom, acabou a minha apresentação. A Sabina está mandando eu fechar, mas... eu vou trazer um caso muito rápido, que é muito mais uma provocação do que uma ideia. A gente está aqui no Largo do Paissandu, aqui perto, e esse prédio é uma torre de vidro, construída pelo Rogers McCall, para ser sede de uma indústria de vidros. Um prédio lindíssimo, absolutamente inspirado no Mies van der Rohe, né, que funcionou como sede dessa indústria. A indústria quebrou, e parte da... A indústria quebrou e o passador quebrou também, mas isso não... O passador não quebrou, mas a indústria quebrou. E aí, como parte da discussão da empresa que quebrou, esse prédio foi transferido para o INSS, ou seja, ele passou a ser uma propriedade pública. Durante um tempo, ele foi Polícia Federal, depois ele ficou esvaziado, e vazio como um edifício público, e aí eu volto às questões de política pública. Né? É uma oportunidade, o poder público ter um prédio desse, nesse lugar da cidade, está dado, era só fazer. Né? Ele fica na frente do Conselho de Preservação do Compresp. A gente tinha reunião no Compresp, eu era conselheiro, e a gente olhava para o prédio, estava ali, tombado pelo Conselho, responsabilidade do Conselho, e ninguém falava nada. Esse prédio foi ocupado por um movimento de moradia, absolutamente irregular, e aqui a gente tem que entender que essas ocupações, elas são ocupações que também são uma manifestação dos nossos problemas de oferecimento de habitação social. Não dá para criminalizar esses movimentos de forma alguma, né? Mas aí esse prédio pegou fogo, tem várias hipóteses, o fato é que ele pegou fogo e ele desmanchou. Ele simplesmente desapareceu, foi uma tragédia. Aqui do lado, né? Então, logo depois do incêndio, tem uma igreja aqui, a gente está no Largo do Paissandu, a sede da Secretaria da Cultura Municipal era aqui na frente, né? E até hoje a gente tem esse vazio. Né? O que eu coloco para a gente pensar é como a gente lida, né, com situações que, podiam ser evitadas, e como a gente trabalha numa cidade que está construída, que precisa ser pensada, que precisa ter uma abordagem um pouco mais sensível e cuidadosa para a gente poder, sim, se desenvolver, em hipótese alguma, pensar que a gente vai congelar a cidade, congelar a cidade é matar a cidade, mas como que a gente vai conseguir fazer as conversas para construir uma cidade que a gente espera mais democrática, mais acessível e mais diversa? Acho que era isso. Obrigado.